Olá, a paz de Jesus. No vídeo de hoje quero conversar com você sobre 7 passos para o estudo da Bíblia. O objetivo é propor um método seguindo 7 passos que nos ajudarão a compreender melhor a palavra de Deus. O texto na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 17, na parte B, diz: "Mas procurai compreender qual é a vontade de Deus." Note que o apóstolo Paulo diz que para compreendermos qual a vontade de Deus, nós devemos procurar, nós devemos nos empenhar, nos esforçar, buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, exige empenho, exige esforço, exige estudo, exige dedicação. Então, uma das maneiras que nós podemos chegar à compreensão da palavra de Deus é por meio de perguntas que nós fazemos ao próprio texto e dele nós obteremos então as respostas. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é: o que o texto diz? Por exemplo, nos textos bíblicos existem acontecimentos históricos, como em Josué capítulo 1, existem verdades espirituais, como por exemplo o Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor. Existem também acontecimentos proféticos, como por exemplo em Mateus 24, onde Jesus diz que aos discípulos verem o grande templo, o templo que levou 46 anos para ser construído, Jesus fala para eles que não apoiassem naquele lugar a alegria deles, porque não haveria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Então esse é um evento também profético que fala sobre o tempo do fim. Quando Jesus voltar, todo esse sistema, toda essa construção que existe será destruída. Mas ali também é um texto histórico, porque alguns anos depois, aquele edifício, aquela construção, aquele templo, no ano 70, é destruído. Então, nesse texto de Mateus 24, existe tanto um acontecimento histórico como um acontecimento profético. Então, o primeiro passo é a gente fazer pergunta para o texto, perguntando o que o texto diz. É um acontecimento histórico? É um acontecimento profético? É uma verdade espiritual? Está falando sobre o que? Relacionamento cristão, família, plano de redenção, emoções e pensamentos? Então, o primeiro passo é você fazer a seguinte pergunta: o que o texto está dizendo? O segundo passo é: quem são as pessoas envolvidas? É o povo de Israel? É um profeta? É um rei? É um patriarca? É um cristão? É um ímpio? Quem são as pessoas que estão envolvidas no texto que você está lendo? Então esse é um segundo passo, fazer a segunda pergunta: quem são as pessoas envolvidas no texto? O terceiro passo é: em que contexto esta mensagem, esta passagem bíblica, esse texto foi escrito? Por exemplo, em que período da história aconteceu a escrita desse texto? Foi na época dos apóstolos? Foi no tempo dos profetas? Foi no tempo dos patriarcas? Então, em que período da história o texto que você está lendo foi escrito? Qual era o cenário da época? Era idolatria, pecado, frieza espiritual, afastamento de Deus? Ou o povo estava neste cenário, se voltando para Deus? Era um momento de renovo, de fervor espiritual e de arrependimento. Então você, ao ler o texto, a terceira pergunta que você poderá fazer é: em que contexto esta mensagem, esta passagem bíblica, esse texto foi escrito? Aqui é quando este texto foi escrito. O quarto passo é: onde ocorreram os fatos? Esses fatos do texto que você está lendo ocorreram em Jerusalém? Ocorreram no templo? Foi no Monte das Oliveiras? Foi no deserto? Foi no Egito? Foi na Babilônia? Foi em outros lugares? Onde é que onde foi que aconteceu esses fatos históricos que você está lendo no texto? Então a quarta pergunta é: onde? Onde ocorreram os fatos? O quinto passo é: por que o texto traz esse assunto? Então aqui você vai fazer a quinta pergunta, que é: por quê? Por que o texto traz esse assunto? O objetivo é ensinar, é encorajar, é dar esperança, é corrigir, é trazer uma reflexão, uma meditação na palavra de Cristo? Então a quinta pergunta é: por que o texto traz este assunto?
A sexta pergunta que você deverá fazer é como, de que maneira se iniciou e de que maneira foi o desfecho do texto que você está lendo. Aqui você vai encontrar detalhes do texto. Por exemplo, está se referindo ao povo de Israel. O povo se voltou para Deus de maneira imediata. O povo se voltou para Deus, mas levou um processo, levou um período de tratamento da parte de Deus. Ou o povo, apesar de Deus corrigi-los, orientá-los, ensiná-los, ele não se voltou para Deus. Então aqui você vai identificar no texto, fazendo a pergunta como foi o início dessa história e como foi o desfecho dela. E o sétimo passo, ou a sétima pergunta é: e daí? O objetivo é trazer o texto bíblico para a realidade dos nossos dias. Então, nesse último passo, nesse sétimo passo, você vai perguntar: qual alerta o texto traz para os nossos dias? O que devo fazer ou o que devo evitar a partir daquilo que eu aprendi a partir do texto com o qual me relacionei? Então são essas 7 perguntas que você poderá fazer ao texto ao estudar a Bíblia Sagrada. O que o texto está dizendo? Quem são as pessoas envolvidas? Quando foi escrito? Em que contexto? Em que cenário? Onde? Foi em Jerusalém? Foi na Judéia? Foi no Monte das Oliveiras? Foi onde que aconteceu este evento? Por quê? Por que o texto está trazendo este assunto? Qual que é o objetivo? Ensinar, alertar, encorajar. A sexta pergunta: como? Então, como foi o início dessa história e como foi o desfecho? E por último, e daí? O que esse texto tem a ver com a minha vida no presente? Como que hoje, no século 21, eu irei me relacionar com esse texto? E por fim, o passo principal ao ler a Bíblia Sagrada, ao estudar a Bíblia Sagrada, pedir em oração o Espírito Santo que esclareça a verdade bíblica ao nosso entendimento, nos guiando em toda a verdade. Porque esse passo a passo, 7 passos para estudar a Bíblia Sagrada, ele é importante quando regado por oração. Se nós seguirmos todos esses passos sem orarmos a Deus, pedindo a iluminação e a compreensão do Espírito, pode ser que a gente não compreenda e não consiga extrair as verdades espirituais riquíssimas que Deus pode nos ensinar por meio da sua palavra. Portanto, o passo principal é que você peça ao Espírito Santo para te levar, para te conduzir à compreensão daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Que Deus te abençoe.